Existem dias que marcam nossa vida para sempre. Dias que dividem nossa existência entre um antes e um depois. Para mim, esse dia foi uma terça-feira comum de março, quando cheguei mais cedo ao trabalho e descobri que minha vida inteira era uma mentira. Meu nome não importa agora, mas na época eu era apenas mais um invisível. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um dos maiores escritórios corporativos da cidade. Acordava todos os dias às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar antes das 6. Meu trabalho era garantir que os executivos encontrassem tudo impecável quando chegassem. Eu limpava seus banheiros, esvaziava suas lixeiras, passava pano nos pisos de mármore que eles pisavam com seus sapatos importados. Tinha 38 anos e ganhava um salário mínimo. Mas eu não me importava. Tinha orgulho do meu trabalho honesto. Voltava para casa todos os dias e abraçava minha esposa, Vanessa, e minha filha, Amanda, de 12 anos. Esse era meu maior patrimônio. Ou era o que eu acreditava. Vanessa e eu estávamos juntos há 15 anos. Nos conhecemos quando ela trabalhava como caixa de supermercado e eu era repositor. Não tivemos um casamento de conto de fadas, mas era real. Ou assim eu pensava. Ela sempre reclamava do dinheiro que faltava, das contas que apertavam, das roupas que Amanda precisava e não podíamos comprar. Eu prometia que as coisas melhorariam, fazia horas extras sempre que podia, aceitava qualquer bico nos finais de semana. Roberto era meu chefe direto, coordenador de facilities, um homem de 45 anos, sempre impecável com seus ternos sob medida e relógio que custava mais do que eu ganhava em um ano. Ele era educado comigo, diferente de outros superiores que me tratavam como mobília. Sempre cumprimentava, perguntava como estava minha família. Eu até sentia gratidão por aquilo. Que idiota eu fui. Naquela terça-feira cheguei meia hora mais cedo porque o trânsito estava mais leve que o normal. Entrei no prédio com meu crachá de funcionário, comecei a rotina pelo 12º andar, onde ficavam as salas de reuniões e alguns escritórios executivos. O lugar estava silencioso, apenas o zumbido do ar-condicionado central. Fui até a sala de reuniões principal para organizar as cadeiras e limpar a mesa. A porta estava entreaberta. Estranhei porque sempre deixava tudo trancado ao sair. Empurrei a porta devagar e o que vi naquele momento destruiu tudo que acreditava ser verdade. Roberto estava sentado em uma das cadeiras e Vanessa, minha esposa, estava em seu colo. Os dois estavam em uma situação que não deixava margem para dúvidas. Levei alguns segundos para processar. Meu cérebro se recusava a aceitar aquela imagem. Vanessa se virou e me viu parado na porta. Seus olhos se arregalaram, mas não vi vergonha ali. Vi raiva. Raiva por ter sido pega. Ela se levantou rapidamente, ajeitando a roupa. Roberto ficou em pé também, mas seu rosto não demonstrava culpa. Demonstrava irritação, como se eu fosse um inconveniente que tinha atrapalhado algo importante. Minha voz saiu trêmula, quase irreconhecível. Perguntei quanto tempo. Vanessa cruzou os braços e respondeu com uma frieza que jamais tinha visto nela. 3 anos. 3 anos ela estava com Roberto. 3 anos eu trabalhava para o homem que destruía meu casamento, e eu ainda o cumprimentava todo dia com um sorriso no rosto. Roberto finalmente falou. Disse que isso tinha que acabar mesmo, que eu deveria ser homem o suficiente para entender que Vanessa merecia coisa melhor. Alguém que pudesse dar a ela uma vida digna, não um salário de miséria. Disse que Amanda também merecia um pai que fosse exemplo de sucesso, não de fracasso. Aquelas palavras entraram em mim como facas. Senti minhas pernas fraquejarem. Vanessa não defendeu nosso casamento. Não pediu desculpas. Apenas pegou a bolsa e disse que iria embora, que conversaríamos depois. Roberto colocou a mão em suas costas, um gesto de posse, e os dois saíram da sala me deixando ali, sozinho, destruído. Não consegui trabalhar naquele dia. Fiquei sentado naquela mesma sala por horas, tentando entender como não tinha percebido nada. Repassei mentalmente os últimos 3 anos, os atrasos de Vanessa que ela justificava com o trânsito,
Às vezes que ela se arrumava demais para ir ao mercado, o celular que ela passou a carregar para todo lado, até no banheiro. Os sinais estavam todos lá, eu que escolhi não ver. Quando finalmente voltei para casa naquela noite, Vanessa já tinha ido embora. Levou roupas, documentos e Amanda. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha dizendo que estava na casa da irmã e que eu não deveria procurá-las, que o advogado dela entraria em contato. No dia seguinte, quando voltei ao trabalho, fui chamado ao Departamento de Recursos Humanos. Roberto estava lá, junto com a gerente de RH. Fui acusado formalmente de roubo. Disseram que câmeras de segurança me flagraram levando produtos de limpeza para casa. Era mentira. Nunca roubei nada na vida, mas a palavra de um auxiliar de limpeza contra a de um coordenador não tinha valor nenhuma. Fui demitido por justa causa. Perdi os direitos trabalhistas, a indenização, tudo. Saí daquele prédio carregando apenas minha dignidade despedaçada e a certeza de que o mundo era muito mais cruel do que eu imaginava. Vanessa entrou com pedido de divórcio uma semana depois. Pedia a guarda total de Amanda, alegando que eu não tinha condições financeiras nem emocionais de cuidar de uma criança. E ela estava certa. Eu não tinha mais nada. Nos meses seguintes, aprendi o verdadeiro significado da palavra humilhação. Voltei a morar com minha mãe, Dona Célia, em sua casa simples na periferia. Dividíamos um quarto pequeno, ela dormia na cama e eu em um colchonete no chão. Minha mãe tinha 63 anos e trabalhava como costureira há mais de 40. Seus dedos estavam deformados de tanto segurar agulha e tesoura. Ela nunca me julgou. Nunca disse que eu deveria ter percebido a traição antes. Apenas me abraçou no primeiro dia e disse que tudo ficaria bem, que aquela casa sempre seria minha também. Mas eu via a preocupação em seus olhos. Ela já tinha pouco e agora precisava sustentar um filho adulto fracassado. Procurei emprego desesperadamente. Entregava currículos em supermercados, postos de gasolina, lanchonetes, qualquer lugar. Mas a demissão por justa causa me queimava em todas as entrevistas. Quando checavam minhas referências, descobriam a acusação de roubo. As portas se fechavam antes mesmo de eu ter chance de me explicar. Vanessa, enquanto isso, já estava vivendo abertamente com Roberto em um apartamento de 3 quartos em um bairro nobre. Ela postava fotos nas redes sociais, jantares em restaurantes caros, viagens de fim de semana. Amanda sempre ao lado deles, sorrindo. Minha filha parecia feliz. Mais feliz do que jamais pareceu comigo. Eu tinha direito de visita quinzenal, mas cada encontro era uma tortura. Amanda estava diferente, mais distante. Nas primeiras visitas, ela ainda me abraçava e contava sobre a escola, mas com o passar dos meses percebi a mudança. Ela chegava para nossos encontros de má vontade, olhando o relógio a cada 5 minutos. Um dia, quando fui buscá-la para passarmos a tarde juntos, Amanda me disse que preferia ficar em casa. Perguntei por quê, e ela respondeu com a honestidade cruel de uma criança de 13 anos que estava na casa nova dela. Que lá tinha videogame, computador, um quarto só para ela, que comigo ela só podia ir ao parque ou tomar sorvete barato. Eu não tinha dinheiro para mais nada. Levava a Amanda para caminhar, praças, para sentar em bancos e conversar. Tentava compensar com atenção o que não podia dar em conforto. Mas ela queria coisas, queria a vida que Roberto proporcionava. O pior aconteceu 6 meses depois da separação. Fui buscar Amanda para nossa visita e Roberto abriu a porta. Ele me cumprimentou com aquele sorriso superior, aquele tom de voz de quem tinha vencido. Amanda apareceu atrás dele e quando viu que eu tinha chegado, se virou para Roberto e o chamou de pai. Pai. Ela olhou para mim e corrigiu. Chamou Roberto de pai de verdade. Disse que ele cuidava dela, dava coisas para ela, estava sempre presente. Disse que eu era apenas o pai biológico, mas que o pai de verdade era o homem que estava provendo para ela. Roberto colocou a mão no ombro de Amanda com um sorriso triunfante.
Disse que eu não deveria me ofender, que era natural que uma criança se apegasse à figura masculina que realmente cumpria o papel paterno. Vanessa apareceu na porta também e não fez nada para corrigir Amanda. Apenas ficou ali, observando minha dor com indiferença. Aquele dia não levei Amanda para a visita. Saí dali sem dizer uma palavra, porque se abrisse a boca, iria desmoronar completamente na frente deles. E essa satisfação eu não daria. Voltei para a casa de minha mãe, tranquei-me no quarto e chorei pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido. Chorei pela esposa que perdi, pela filha que estava perdendo, pelo homem que eu era e que não existia mais. Minha mãe bateu na porta naquela noite. Entrou devagar e sentou-se ao meu lado no colchonete. Ela não disse nada por um longo tempo, apenas segurou minha mão com seus dedos calejados. Finalmente falou com a voz firme que eu conhecia desde criança. Disse que eu tinha duas escolhas. Podia ficar ali, deixando a dor me consumir até não sobrar nada, ou podia levantar e mostrar para aquelas pessoas que eu valia muito mais do que elas pensavam. Naquela mesma semana, aconteceu algo inesperado. Marcos, um antigo colega dos tempos em que trabalhei em uma loja de eletrônicos há 10 anos, me ligou. Ele tinha conseguido meu número com conhecidos em comum. Marcos tinha um pequeno negócio de revenda de produtos importados pela internet e estava precisando de um sócio. Nos encontramos em uma lanchonete simples. Marcos explicou que o negócio estava crescendo, mas ele não conseguia dar conta sozinho das vendas, do atendimento e da logística. Precisava de alguém de confiança que topasse trabalhar duro e aprender rápido. A proposta era sociedade meio a meio, mas havia um problema. Precisávamos de R$ 15.000 para investir em estoque novo e expandir as vendas. R$ 15.000. Podia ser 15 milhões. Eu não tinha nada. Minha conta bancária tinha R$ 87. Agradeci a Marcos pela consideração, mas disse que não tinha como investir. Ele insistiu, disse para eu pensar que aquela era uma oportunidade real de reconstruir minha vida. Voltei para casa pensando naquela conversa. R$ 15.000. De onde eu tiraria isso? Foi quando vi minha mãe contando dinheiro na mesa da cozinha. Eram as economias dela, guardadas em um envelope velho dentro da lata de biscoitos. Ela estava separando o dinheiro para pagar a próxima consulta com o cardiologista. Minha mãe tinha uma arritmia cardíaca grave. Precisava de uma cirurgia que custava R$ 22.000. Ela economizava 3 anos fazendo costuras extras, aceitando trabalhos aos domingos, pulando refeições. Estava quase lá. Mais alguns meses e teria o valor completo. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando na proposta de Marcos, no dinheiro da minha mãe, na cirurgia que ela precisava. A ideia era absurda, insana e irresponsável, mas era a única chance que eu tinha. O que vocês estão achando até agora? Será que ele vai ter coragem de fazer o que estou pensando que ele vai fazer? Deixem nos comentários. E se estão gostando dessa história, cliquem no botão de curtir. Isso ajuda muito o canal. Na manhã seguinte, esperei minha mãe sair para trabalho. Fiquei olhando para aquela lata de biscoitos na prateleira da cozinha por quase 1 hora. Minha consciência gritava que aquilo era errado, que eu não podia arriscar a saúde dela por um negócio incerto. Mas outra voz, mais desesperada, dizia que aquela era a minha única chance de me reerguer, de provar que eu não era o fracassado que todos pensavam que eu era. Peguei a lata e contei o dinheiro. R$ 17.400. 3 anos de sacrifício da minha mãe nas minhas mãos. 3 anos de esperança para uma cirurgia que poderia salvar sua vida. Coloquei tudo de volta, mas não consegui me afastar. Passei o dia inteiro naquela luta interna. Quando minha mãe chegou à noite, sentei com ela na cozinha. Contei sobre a proposta de Marcos, sobre a oportunidade de sociedade, sobre os R$ 15.000 necessários. Ela me ouviu em silêncio e eu vi em seus olhos que ela já sabia o que eu ia perguntar. Antes que eu terminasse de falar, ela levantou, pegou a lata de biscoitos e colocou na minha frente. Disse que aquele dinheiro era dela e que ela poderia fazer o que quisesse com ele. E o que ela queria era investir no filho. Disse que a cirurgia podia esperar mais alguns meses, que ela estava se sentindo bem, mas eu sabia que era mentira. Via ela tomar os remédios controlados todos os dias,
Via as vezes que ela colocava a mão no peito e respirava fundo quando achava que eu não estava olhando. Recusei. Disse que não podia aceitar, que era o dinheiro da saúde dela. Mas minha mãe foi firme, olhou dentro dos meus olhos e disse algo que nunca vou esquecer. Disse que me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou, trabalhou em 3 empregos para eu nunca passar fome, nunca me fez sentir falta de nada, e que agora era a hora dela fazer o último investimento na minha vida. Mas tinha uma condição. Eu tinha 6 meses para devolver o dinheiro em dobro. Se não conseguisse, ela mesma iria atrás de mim. Ela falou aquilo com um meio sorriso, tentando aliviar o peso da situação, mas ambos sabíamos a seriedade do compromisso. Peguei aquele dinheiro com as mãos tremendo. Era a coisa mais pesada que já tinha segurado na vida. Não era só dinheiro, era confiança, era amor, era uma última chance. Liguei para Marcos no dia seguinte. Nos tornamos sócios oficialmente. Ele já tinha um pequeno estoque de fones de ouvido, capinhas de celular e carregadores portáteis que vendia por redes sociais e marketplaces. Com os 15 mil, compramos um lote maior diretamente de fornecedores da China, conseguindo preços muito melhores. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre vendas online, marketing digital, logística de importação. Tudo era novo. Passei as primeiras semanas aprendendo como funcionava dropshipping, como criar anúncios no Facebook e Instagram, como calcular margem de lucro considerando impostos e taxas. Estudava até tarde da noite. Assistia vídeos no YouTube, lia blogs, entrava em grupos de empreendedores. As primeiras semanas foram animadoras. Conseguimos vender quase todo o estoque inicial. Mas quando foi a hora de fazer a segunda compra, cometemos erros graves. Calculamos mal as taxas de importação, escolhemos produtos que não tinham demanda. Perdemos dinheiro, muito dinheiro. 2 meses depois de começar, tínhamos apenas R$8 mil restantes do investimento inicial. Eu estava apavorado, acordava de madrugada, suando frio, pensando na cirurgia da minha mãe, no compromisso que tinha feito. Marcos estava nervoso também, mas não desistimos.